O que eu vou falar agora é um tesouro que estava escondido há muitos anos. Baseado em 6 artigos publicados na revista Adventist Review and Sabbath Herald, né? Ou seja, né, a revista Adventista e Arauto do Sábado, que proclamam o sábado. E esses 6 artigos foram escritos por John Nevis Andrews, ou J.N. Andrews. J.N. Andrews é considerado um dos pioneiros da Igreja Adventista, também pastor, já foi presidente da Conferência Geral, e nesse artigo ele aborda a questão da grande semana de tempo, aonde ele deixa bem claro lá que um dia equivale a 1000 anos, né, no plano de Deus, 6 dias, 6.000 anos, e o 7º dia equivale ao 7º milênio. E por 142 anos, 6 artigos, esses 6 artigos foram arquivados nessa revista Adventist Review and Sabbath Herald, escrito por John Nevis Andrews, ex-presidente da Associação Geral, por 2 mandatos, editor da Review, primeiro missionário adventista e homônimo da Universidade Andrews, ou seja, o nome que deram à universidade foi exatamente em homenagem a ele, ao pioneiro adventista. E o principal centro educacional da Igreja Adventista, né, essa universidade. Neste ano, 2025, completam-se 1995 anos desde que Jesus, nosso Salvador, foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados naquela cruz, conforme prefigurado em toda a história bíblica do ritual do santuário, desde o Éden até a cruz, em um período de 4.000 anos. Ou seja, né, desde a morte de Jesus até o ano atual, 2025, faz 1995 anos. Então faltam 5 anos para completar 2.000 anos após a morte de Jesus, o que se dará no final de 2030. Então este estudo ele deve servir de advertência para os crentes adventistas do 7º dia, em que vivem no final dos 6.000 anos de domínio assustador do pecado sobre este planeta chamado Terra. Então esses artigos eles podem ser encontrados no próprio site da Igreja Adventista. É um site que está lá, né, publicado, Adventist Digital Library. E o site completo está aqui. Eles podem ser consultados. No caso aqui, o primeiro artigo foi aqui publicado na revista de número 456, dessa revista Adventist and Herald. E o primeiro artigo publicado dia 17 de julho de 1883, né, em Battle Creek, que é a sede da publicação. E tem como editor o Uri Smith na época, e também os outros colaboradores, né, editores ou editores também conjunto, J.N. Andrews e J.H. Wagner, né, também outro pastor adventista. Então na página 8 desse volume aqui, 456, desse dia 17 de julho de 1983, foi publicado o primeiro artigo, The Great Week of Time, a grande semana de tempo, ou como ele chama, né, o período dos 7.000 anos, e dedicado à liberdade condicional e ao julgamento da humanidade. Então, ele fala de que o período de 6.000 anos é como um período de liberdade condicional. Vamos conhecer um pouco quem foi J.N. Andrews, ou John Nevis Andrews. O pastor Vilmur Medeiros, numa mensagem que ele pregou na igreja de Curitiba, ISD Curitiba, então ele vai falar aqui um pouquinho de quem foi J.N. Andrews. Em seguida também tem um outro material que também explicará e nos deixará claro sobre a autoridade desse pastor, né, J.N. Andrews, e como um pastor adventista, e o que ele falou é realmente de origem adventista. E então a igreja, né, está, vamos dizer, acobertada com esse tema, porque não é um tema herético, não faz parte de heresia, nem tampouco é ensinamento antibíblico. O que ele está ensinando aqui é próprio da própria igreja, e desde o início da igreja ela trata desse assunto. Só que não precisaria, eu creio que é propósito de Deus que na época não fosse tão comentado ou descoberto realmente o período certo. Mas vamos primeiro conhecer um pouco do pastor J.N. Andrews. Pastor Andrews é uma figura ilustre do nosso meio. Um autodidata. Tinha uma mente fotográfica. Gravava tudo que lia.
Perguntaram uma vez para ele: Pastor Andrews, é verdade que o senhor sabe a Bíblia toda de cor? Não pode ser, nunca vimos tal coisa. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: irmãos, o Novo Testamento, se desaparecesse, eu conseguiria reescrever cada palavra. O Antigo Testamento, talvez faltasse uma palavra ou outra, mas conseguiria reescrever também. O que vocês acham de um pregador que sabia a Bíblia todinha de cor, de capa a capa? Não admira que, quando ele foi escolhido para ser nosso primeiro missionário, em 1874, na Europa, a irmã White disse: mandamos o nosso melhor homem. E era realmente fantástico. Tá? Foi presidente da Associação Geral, escritor, escreveu o melhor livro na época sobre o sábado, a história do sábado, por décadas, o melhor material que tivemos. Tá? E nossa universidade, o maior centro teológico que nós temos, leva o seu nome. Tá? John Andrews era tão competente que poderia ter se tornado rico e poderoso, mas ele sacrificou tudo para levar a verdade ao mundo. Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje? John Andrews era um homem muito talentoso. Quando ele tinha apenas 13 anos, ele se converteu e aceitou Jesus como seu Salvador. Ele cultivou o amor pela Bíblia desde o início de sua vida e aprendeu sozinho a ler a Bíblia em hebraico, grego e latim. Ao estudar a mensagem do sábado, ele ficou tão convicto de sua veracidade que decidiu dedicar sua vida a compreendê-la e pregar sobre ela. Ele ajudou a estabelecer muitas das doutrinas e documentações estruturais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao colocar Deus em primeiro lugar, John Andrews dedicou seu intelecto e energia para servir a igreja remanescente da profecia bíblica. Quando a igreja decidiu patrocinar a ida de um missionário para a Europa, John Andrews era o homem mais capacitado para fazê-lo. Então, creio que esse material, né, ou esse assunto, ele é desconhecido de muitos pastores da atualidade. Até de mim mesmo era, né? Até que eu tive acesso a esse material e descobri, pesquisei, e realmente é muito importante saber que tem muitos pastores alegando que a questão dos 6.000 anos é uma falácia, é uma teoria. Alguns dizem que é até heresia, e que a origem de 6.000 anos não é bíblica, mas o que nós vamos perceber, entender e aprender é que realmente é bíblico, e a Igreja Adventista, nos seus primórdios, já falava desse assunto, e ele agora precisa ser restaurado, né? Precisa vir à tona, porque nós, como muitos estão entendendo, pastores e pregadores, ministros e leigos estão entendendo que nós somos a última geração. Então esse assunto está vindo à tona, porque se é assim, é porque Deus quer que nós entendamos, para divertir seu povo de que estamos no final realmente do 6º milênio, no período final da história desse mundo. O primeiro artigo ele foi publicado em dia 17 de julho de 1883, na revista The Harvey and Herald, e nesse primeiro artigo, todas as partes de texto que aqui eu estou colocando, eles são justamente textos que foram retirados da revista, então não são palavras minhas. Esse exemplo do que está aqui, eu posso até colocar entre aspas, porque não são as palavras minhas, é justamente do texto. Tudo que eu vou falar aqui, se o que não for do texto, eu vou dizer que não é, só no final que eu coloco minhas colocações, né? Mas todo o texto que vai ser aqui exibido é extraído aí do artigo escrito por o John Andrews. E ele então diz o seguinte: o dia do juízo final foi determinado antes da criação do nosso mundo. Foi determinado antes da rebelião de Satanás e seus anjos, pois quando pecaram não foram imediatamente julgados e condenados ao castigo, mas foram reservados para o dia do juízo final para serem punidos, conforme o texto bíblico aí de Judas e Pedro, como diz aí no Judas capítulo 1, versículo 6. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
E 2 Pedro 2,4 nos diz também: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, né, Deus já tinha planejado que haveria um julgamento final, um juízo final, já está nos planos de Deus, separado, determinado, cronometrado e reservado. Porque se os anjos já foram guardados para o juízo, o dia do juízo final, é porque havia já esse dia determinado, conforme John Andrews aqui nos deixa bem claro. E ainda continuando, ele diz: quando Deus criou a nossa terra, ele indicou o período de tempo que deve decorrer antes do dia do julgamento. Então, primeiro, ele empregou 6 dias na obra da criação. No 7º dia descansou de toda a obra que fizera. Segundo, ele santificou o 7º dia para ser um memorial eterno da obra da criação. Então percebo que na visão de John Andrews, ele fala aqui claramente, né? Claramente ele deixa de que quando Deus estabeleceu o dia do juízo, isso foi antes até mesmo de haver o pecado aqui na terra, porque o pecado se iniciou no céu. Então Deus já tinha determinado no plano dele, já estava determinado o dia do juízo final. E isso ele deixou claro, né? Como o texto aqui expressa, de que essa determinação Deus não falou, mas fez através da obra da criação, dos 6 dias da criação e o 7º dia de descanso. Ele aí deixou de uma maneira assim clara, né, ou expressa de quando seria o juízo final, o julgamento final. Mas continuando, ainda nos diz o texto: mas parece que Deus planejou, com os primeiros 7 dias do tempo, indicar o período designado para a aprovação e o julgamento da humanidade. Ou seja, através dos 6 dias da criação e 7 dias de descanso, é o mesmo período que Deus determinou também que seria a aprovação, né? Ou seja, os 6.000 anos de provação, ou que também ele chama de liberdade condicional para o ser humano. Também em outra parte ele fala da grande noite, seria esse período tenebroso, né, de 6.000 anos de escuridão, até que viesse a luz no 7º dia. Então, isso aqui vamos dizer, o início, como ele começa falando sobre essa grande semana de tempo, né, que envolve os 6 dias de trabalho, de provação, de suor, de luta, de sacrifício, de sofrimento, de lágrima, de choro, de luto, de pranto e dor. E até que raie o 7º dia, que é o último milênio para completar o período de 7.000 anos, que é a grande semana de tempo, em que justamente é o milênio, né, do juízo final. E ele usa o texto também, né, de Pedro, quando ele diz, né, 2 Pedro 3,8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E ainda Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6, fala do período de 1.000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1.000 anos. Então, Pedro está falando aqui de 1.000 anos. Né? E também Apocalipse também fala de 1.000 anos. Esses 1.000 anos, então, eles estão entrelaçados. Esse período de 1.000 anos não tão vago. Pedro, ao dizer que 1.000 anos é como um dia para o Senhor, então um dia da criação equivale a cada dia da criação por 1.000 anos. Assim como ele diz que 1.000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, né, ele está indo de um ponto e ampliando de 1 para 1.000, mas também está reduzindo, fazendo uma redução de 1.000 para 1, tudo ligando ao mesmo período, ao mesmo tempo. Não é dar um sentido vago de que o tempo não existe para Deus, que está dizendo que Deus não é limitado do tempo. Não é esse, porque a versão King James, a KJA, ela diz bem claro, né? Não ignoreis, né? Não ignoreis que é um princípio. Ou seja, se é um princípio é porque foi estabelecido por Deus, de que um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. É justamente essa versão KJA, né? King James atualizada. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos. Então, essa questão de ser um princípio é porque foi estabelecido por Deus. E você conecta esse 1.000 anos
ao período que a Bíblia fala de Apocalipse de 1000 anos, ou seja, há uma relação aí de 1000 anos, e esse 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos, você conecta então a criação com o 7º milênio, e aí junto com os 6.000 anos, você aí dá para entender claramente 6 dias, 6.000 anos, e o 7º dia, o 7º milênio. Os mais eminentes servos de Deus têm acreditado não apenas durante toda a dispensação do Evangelho, mas também durante algumas centenas de anos anteriores à primeira vinda de Cristo, que o período de 6.000 anos desde a criação se estenderia até o dia do juízo final. Então, no entendimento, né, de John Andrews, ele deixa claro de que os mais eminentes servos de Deus, isso ele está falando até dos pais da igreja, né, de todos o povo de Deus até a sua época também, não apenas durante toda a dispensação do Evangelho, ou seja, após Jesus, mas também até antes de Jesus, centenas de anos antes da primeira vinda de Cristo, que ele já entendia de que o período de 6.000 anos está relacionado ao 6 dias da criação e que, como tal, também se estenderia até o dia do juízo. A tradição judaica, ela nos diz que esse entendimento, né, esse conceito de relacionar a semana da criação também a semana do juízo final, ou seja, 6.000 anos mais o 7º milênio de julgamento final, isso vem desde a época da escola de Elias, né? E Elias viveu durante aí o período de Acabe, por volta lá dos 6 séculos antes de Cristo, né? O 6º século antes de Cristo, o período de Acabe. Quem viveu 6 séculos foi Daniel, né? Ele viveu lá em torno do nono, né? Entre o 9 e o 9º e o 10º século antes de Cristo, lá no período de Acabe. O ano Acabe viveu aqui, o primeiro ano de governo de Acabe foi 888. Primeiro ano aqui, 888. E foi até, em paralelo com Josafá de Judá, Acabe foi até aqui o ano 867, né? 868, 867, praticamente aí 20 anos. Então, justamente por volta do 9º século antes de Cristo. Vou colocar também entre aspas aqui, porque é justamente essa citação do artigo, né, publicado na revista Palavras de John Andrews. E ele continua: e cremos que o estudo mais cuidadoso da cronologia da Bíblia e dos períodos proféticos confirmará fortemente essa visão. Que visão? A visão dos 6.000 anos desde a criação, que se estenderia até o juízo final. E é esse estudo que nós estamos sempre fazendo aqui, né, tratando de cronologia bíblica, e que nós entendemos, né, que a semana da criação está relacionada aos 6.000 anos, né, os 6 dias, 6.000 anos, e o sábado de descanso, o 7º dia, ao 7º milênio. E que os 6.000 anos ele terminará no final de 2030, início de 2031, quando começará o 7º milênio, né, ou seja, os 1000 anos que fala Apocalipse, e que estaremos no céu com Cristo. E São Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, conforme já vimos o texto, né, e aqui está falando aqui o artigo. E 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. Com isso, acreditamos que ele não queria dizer simplesmente que o dia do juízo final ocupará o período de 1000 anos, embora esse fato pareça ser revelado em Apocalipse 20, no que se refere às 2 ressurreições, mas acreditamos que São Pedro também quis dizer com isso que o período dedicado à história do homem antes do juízo final também era indicado pelos dias que Deus empregou na obra da criação. Acreditamos, portanto, que ao final de 6.000 anos, a partir da criação, o dia do juízo final começará, e que esse dia durará o período de 1000 anos. Então, mais uma vez, né, o entendimento de John Andrews era de que a relação dos 6 dias da criação equivale aos 6.000 anos da história aqui no mundo, e que ao final desses 6.000 anos terá início o dia do juízo final, que começará e durará o período de 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Continuando ainda, ele diz: assim temos para aprovação e o julgamento da humanidade uma grande semana de tempo, o período de 7.000 anos. Esse período começou na criação, quando Deus proferiu a palavra que chamou os elementos à existência, e terminará com a destruição dos ímpios no lago de fogo.
Então Deus criará novos céus e nova terra, que permanecerão por eras sem fim, como morada eterna daqueles que passaram pelo período de sua aprovação e foram aprovados no dia do juízo. Antes do início desta grande semana de tempo, infinitas eras se passaram durante toda a existência de Deus, e após o término desta grande semana, os justos entrarão com Cristo em um reino que não pode ser abalado, que jamais terminará. Assim, o período de 7.000 anos é separado da eternidade do passado e da eternidade do futuro, e designado para a aprovação e julgamento da humanidade. Ou seja, antes da criação já havia eras eternas, porque Deus é eterno, e depois que terminar todo esse período de 7.000 anos, então começará um novo período de uma era sem fim. Então esse tempo só está determinado aqui para nós de 7.000 anos. 6.000 anos até a volta de Jesus, e quando inicia o juízo final, que durante 1.000 anos no céu, até que venha então a fase final, depois de 1.000 anos aqui na Terra. Já o próximo artigo, o segundo artigo, foi publicado aqui no dia 24 de julho de 1883, no volume aí, o 472. E nesse artigo ele continua então falando da sequência, de como cada dia por 1.000 anos e o que ocorre, ocorreu em cada período de um dia, equivalendo então a 1.000 anos. No primeiro dia Deus fez separação entre a luz e as trevas. Quando Deus disse haja luz, o texto bíblico, observe o que diz o texto bíblico. Então, quando Deus disse haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, observe aqui, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Por quê? Porque já havia a luz, já havia também as trevas, só que a situação do mundo era o quê? Era um abismo, ou seja, abismo quer dizer um mundo de trevas. Então, para que houvesse a luz, ele teve que separar a luz das trevas, para que a luz, então, nessa separação, houvesse aí dia e noite. E foi assim que Deus criou, separando o dia da noite. Então, nesse primeiro dia, houve a separação. E nesse entendimento do primeiro dia, equivalente ao primeiro milênio, então nós temos aí a separação entre o bem e o mal, e que a Bíblia define como os filhos de Deus e os filhos dos homens. O primeiro milênio era para deixar claro e distinto dois povos, e dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, a luz e as trevas. Então, na medida que a humanidade foi aumentando, crescendo, desenvolvendo, foi ficando claro aí, separando quem era de Deus e quem não era. Então John Andrews, no primeiro artigo, ele começa a falar desse primeiro milênio, a partir da criação do primeiro dia, o segundo dia, o que Deus criou em cada dia. Então ele vai, continuando nesse estudo, então ele vai falar aí da queda de Adão e Eva, sua expulsão do paraíso, a primeira morte, o primeiro assassinato aí de Caim matando Abel, o nascimento de Sete, e então a primeira, vamos dizer assim, poligamia, o primeiro caso de poligamia, citando aí Lameque, o filho de Caim, quando diz que ele possuiu 2 mulheres. E isso então já foi, vamos dizer assim, fazendo com que o pecado já começasse a aumentar, e também a aparecer o que era realmente pecado, o que era certo e o que era errado. A luz fazendo separação entre a luz e as trevas. Então, nesse primeiro período de 1.000 anos, nós tivemos aí o nascimento de Adão, com 130 anos. Depois Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque. Enoque nós vimos aqui, no caso aqui, essa cruz representa a morte de Adão. Adão morreu aqui com 930 anos. Então, quando ele morreu, nós percebemos que ele chegou até Metusalém, até Lameque, na verdade, estava vivo quando Adão morreu. Então, um período de 1.000 anos em que a Bíblia ela foi transmitida oralmente, não havia ainda a escrita, assim, propriamente dita, da palavra de Deus, que começou com Moisés. Até então, a transmissão era oral. E Adão, o homem que saiu lá do Éden, ele transmitiu, e uma geração foi transmitindo para outra. E até que então esse primeiro período termina praticamente aí no nascimento de Noé. A partir de Noé começa o segundo milênio, o segundo dia. Esse segundo dia
ele é, o que é que Deus fez no segundo dia? A separação das águas, águas de cima com as águas de baixo. Então, águas na Bíblia representa povos, nações, multidões e línguas. Então, uma vez que agora a terra se expandiu como um só povo, uma só língua, mas na verdade deixando distinto, né, o bem e o mal. Agora, depois nesse período, né, que a gente vai ver entre o dilúvio, envolvendo o dilúvio, a Torre de Babel, começou então a haver a formação dos povos, né, separação das águas, a deformação das nações. E esse período, então, nós vamos ver que esse período ele se estende aí do nascimento de Noé. Noé nasceu no ano 1057 e vai até o chamado de Abraão. O chamado de Abraão ocorreu no ano 2080 AM, né? 1057 AM, ou seja, desde a criação. Todos esses anos aqui que nós estamos mostrando é a partir de Adão, desde Adão, que nós chamamos AM ou Ano Mundi, né? Desde a criação. E esse período, então, foi o período em que surgiu aí Nimrod. Então, aí surgindo, né, como um grande idólatra, e na verdade ele surgindo como um deus, né? Ele se achava que era um próprio deus, ou filho de um dos deuses, então ele se achou como um deus, e aí convocou o povo para desafiar o Deus do céu, o Deus Criador. Ao ele fazer ou construir a primeira cidade, que foi Babel, né, que aí é da origem Babilônia, e dentro de Babel eles construíram uma torre, né, chamada Torre de Babel. E aí então, o caso aí envolvendo toda essa questão de idolatrias, de mito, e que define esse período, e a partir daí então, o que é que Deus faz? Deus confunde as línguas, separa os povos, e cada um, né, de acordo com suas línguas, foi se espalhando pela terra. Então foi a separação entre águas e águas no segundo dia. No terceiro dia foi quando houve a porção seca. E quando Deus fez a porção seca, imediatamente ele criou as árvores, né? As árvores que dêem fruto, cuja semente esteja nele, né? No fruto. E nós sabemos que árvores na Bíblia, a palavra de Deus trata o justo, o povo de Deus, como árvore. Como diz aí Salmo 1,3, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim também fala o Salmo 92,12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Ou seja, né, o que representa a questão do terceiro dia, quando Deus criou as árvores, representa então a nação santa, né? Ou seja, o povo escolhido de Deus, que é a partir do chamado de Abraão. Então, a partir do chamado de Abraão, no ano 2080, Ano Mundi AM, que corresponde aí ao ano 1890 a.C., até o ano 3000, quando então é inaugurado, né? É dedicado o primeiro templo construído aí por Salomão. E foi exatamente nesse período aí de terceiro milênio, né, do equivalente ao terceiro dia, a árvore correspondendo ao povo justo de Deus, que Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação. Mas essa nação era a nação do povo de Deus, a nação que se tornaria Israel, e que através dessa grande nação Deus queria atrair o mundo inteiro para ele. E assim, essa árvore plantada junto ao ribeiro foi a princípio o povo de Deus, né? O povo de Israel, o povo judeu. Esse é o povo de Deus que Deus escolheu para que então fosse árvore no mundo, e que o mundo inteiro fosse atraído para Deus através dessas árvores que são justos. E foi durante justamente esse período aí de 1000 anos, do chamado de Abraão até o templo de Salomão. E o texto, né, da revista continua agora no seu terceiro artigo, que foi publicado dia 31 de julho de 1883. Está aqui, a grande semana de tempo. E aqui, né, todo em inglês, mas a gente depois consegue traduzir, né? Você pega lá o link e consegue traduzir. E aí então, esse texto vai continuar agora com o quarto dia. O que ocorre nesse quarto dia? É criado os luzeiros, o Sol, Lua e Estrela. E esse luzeiro está relacionado a esse período, né, de brilho, de glória de Jerusalém até Jesus, né, que é o Sol da Justiça. Esse período em que Deus, né, através de Israel, ele então
Observe que o Sol, Lua e Estrela, lá no Apocalipse, fala de uma situação em que está tudo junto. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E todos sabemos que essa interpretação é a interpretação da igreja, né? Ou seja, do povo de Deus. O sol, né, a lua e as estrelas estão tudo junto, esses luzeiros, e que representa aí a luz do mundo, a luz do Evangelho, a luz de Jesus, a luz da Palavra de Deus. O sol é o próprio Jesus, e isso é o Evangelho, as boas novas. E foi a partir do templo que Deus disse do seu povo Israel. Sim, diz ele, diz aí Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, né? Ou seja, Israel, Jacó, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E ainda o texto de Isaías 60:1-3 diz: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, através do templo aqui de Jerusalém, deixa eu dar uma ampliada aqui, através do templo, Deus queria atrair o mundo para si, através aí de Israel, como uma luz para o mundo, luz para os gentios, para que a sua glória, né, alcançasse o mundo inteiro. E esse foi esse período do quarto dia e o quarto milênio em que Israel foi instituído com esse objetivo. E, embora que eles não tenham cumprido, né, em vez de se abrir para o mundo, se fecharam para o mundo. Observe o que diz Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu santo altar, no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E esse foi o objetivo de Deus ao instituir o templo, né? O templo como uma casa de oração para todos os povos, e aí se é traído esse período de brilho, de glória que Deus, que aí é representado nesse quarto milênio, que Deus quis que Israel fosse para o mundo. E aí foi nesse quarto milênio que Jesus nasceu, né? No ano aí 4 a.C., ainda estava dentro do quarto milênio, porque a morte dele, na verdade, só ocorreu no final do quarto milênio, início do quinto, mas a vida de Jesus, né, o seu nascimento, o seu batismo, foi tudo dentro do período do quarto milênio, o quarto dia, e então aí se cumprindo os dias da criação. No próximo artigo, que é o quarto artigo, então ele vai falar do quinto dia, né, o quinto dia da criação, que também se refere aí ao quinto milênio. Nesse quinto milênio é o período que vai do ano 4001, que podemos colocar aí a partir do Pentecostes, e vai até o ano 5024, onde houve um acontecimento interessante aí, que foi o grande cisma, onde separou as duas igrejas, né, a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. E entenda que a partir do Pentecostes, então, começa não a nova igreja, uma nova religião, né? Isso só acontece no ano 70, porque os judeus aí se mostraram muito reticentes, não quiseram aceitar Jesus de jeito nenhum, nem a cruz, nem o Messias. Então os judeus foram... Deus rejeitou os judeus como seu povo, né? Como aqueles que representariam Deus no mundo, e aí passou a ser os cristãos de todos os povos, nações e línguas. Então, a partir do Pentecoste começa um novo período, e esse período é um período do povo escolhido aí. Nesse quinto dia, o que foi criado? Os peixes e as aves. E observe esse simbolismo interessante do peixe e das aves. A ave aqui é representada por uma pomba, e que exatamente representa o Espírito Santo. E o peixe é o símbolo dos cristãos. Esse tem um símbolo dos cristãos que foram usados para se identificar. Na época de perseguições, ele usava esse símbolo para que um cristão conhecesse o outro, né? E esse símbolo foi realmente muito usado ali durante os primeiros séculos do cristianismo em meio à perseguição. Então, o símbolo do pássaro e do peixe, né, é uma representação bem marcante aí,
mostrando aí a atuação do Espírito Santo no meio dos cristãos, então dando início aí ao 5º milênio, que inaugura esse período e que então é a formação da igreja cristã e então a atuação do Espírito Santo aí no início da igreja, e ela se expande para o mundo inteiro, mesmo em meio às perseguições dos impérios romanos, dos reis, né, dos imperadores romanos, e também do poder papal, que depois, com a queda do Império Romano, prossegue perseguindo a igreja, e isso inclui aí os cristãos que se recusaram principalmente a guardar o domingo, que foi instituído aí como dia de guarda, a partir aí de Constantino, e a igreja então passou a ser perseguida. Mas um fato interessante ocorreu no ano 1054, quando houve aí o grande cisma, a separação aí de duas igrejas, a igreja católica do Ocidente e a igreja ortodoxa no Oriente. Isso foi algo interessante, porque senão, se a igreja fosse uma só, então a perseguição teria sido muito mais cruel, né? Muito terrível, muito mais pessoas teriam morrido. Então essa separação foi benéfica até para os cristãos, porque a parte oriental não teve a perseguição, a Inquisição que teve a parte ocidental, e se tornou um lugar de proteção e refúgio até para os cristãos, embora que lá também com isso, né, com essa liberdade, houve lá a difusão de outras religiões orientais, com inclusive o Islã, né, que surgiu lá na parte oriental. O Império Otomano também surgiu lá, mas de certa forma não houve uma perseguição universal, né? Teria sido muito mais cruel. Por isso que o cisma ele é um ponto aí de inflexão, né? Um ponto de inflexão muito interessante na história social e também política, e na história também religiosa, para que não tivesse essa igreja absoluta com esse poder absoluto que ela teve no Ocidente, e aí ela não teve no Oriente. Isso porque lá na parte oriental, a igreja oriental, ela não tinha o poder que tinha o Papa no lado ocidental. A igreja oriental imperava o cesaropapismo, ou seja, né, onde a última palavra era do imperador, e o imperador, praticamente, digamos assim, que o Papa oriental ele era subordinado ao imperador. E diferentemente da parte ocidental, em que muitas vezes o Papa ele se sobrepunha ao imperador ou aos reis, ele se colocava, né, como autoridade acima até dos reis, e os reis o obedeciam, e na parte oriental era justamente o contrário. Assim como vimos, o 5º dia, né, está relacionado ao 5º milênio, que é o período da formação da igreja cristã, bem distinto aí, guiada pelo Espírito Santo. Os cristãos então eles tiveram esse período aí do 5º milênio atribuído aos cristãos. No período agora seguinte, que vai aí após aí o cisma, né, vai até então o final do 6º milênio, que ocorrerá aí no final do ano 2030, início de 2031, e que, conforme vimos adiante, né, nos textos de John Andrews, que esse período compreende aí o período da volta de Jesus, né? O período de 6.000 anos, desde a criação, se estenderia até o dia do juízo final. Esse dia do juízo final, ele deixa claro que começa no início do primeiro milênio, né? No início do milênio até o final durante 1000 anos, que segue-se o juízo final durante 1000 anos. Então, quando eu coloco aqui que no 6º milênio é o período da vinda de Jesus, não estou marcando data, mas estou apenas colocando aqui o entendimento do próprio texto que nós estamos discutindo aqui, de John Andrews, em que ele deixa definido aqui, inclusive pelo próprio título, né, do estudo, que é a Grande Semana de Tempo, onde ele relaciona os 6 dias da criação com o 6º milênio, e que ele chama esse período tanto um período de trevas como de provação ou de liberdade condicional da humanidade, e um dia como 1000 anos, e aí o 7º dia compreende o 7º milênio. Então aí nós chegamos agora ao 6º dia. Vamos aqui ao 6º dia. Esse 6º dia foi quando foram feitos os animais e o homem, né? O 6º dia, o número 6, representa aí o homem. Inclusive, alguns até usam o número 666, né, 666, como número de homem. E esse número de homem porque o homem foi feito no 6º dia.
Então foi o período aí da dominação humana sobre o mundo. Essa dominação não só política como religiosa. E durante esse período em que no 6º artigo, né, aliás ele descreve isso no 5º artigo, né, da grande semana de ano. Então nesse período do 5º período, vejam no texto aqui traduzido, né, essa parte aqui traduzida em português, a grande semana do tempo, ou período de 7.000 anos dedicado à liberdade condicional e ao julgamento da humanidade. Esse é o texto traduzido em português. E no período aqui de 5.000 anos, vejamos o que ele nos diz sobre esse período final. Então, nesse 5º artigo da revista, publicado em dia 14 de agosto de 1883, na revista Review and Herald, e aqui ele então vai falar do que houve desse período de 1.000 anos, desde o cisma até então o final dos 6.000 anos, que ocorre aí no ano 2030. Embora, eu queria adiantar aqui o seguinte, né? Existe um erro aqui de John Andrews, né? Seria o erro da cronologia que ele começa a falar em todo o seu estudo. E eu vou destacar aqui onde está baseado esse erro. Ele diz lá o seguinte: Moisés tinha 80 anos quando conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, e conforme Êxodo 7:7. E isso foi no ano 2514 após a criação. Imediatamente após cruzarem o Mar Vermelho, Deus lhe deu os 10 mandamentos. Bom, o Êxodo, né, ele data aqui quase certo, né, de acordo com a cronologia que eu tenho desenvolvido, então só está uma diferença aqui de 4 anos. Porque pela cronologia estudada aqui nos meus vídeos, o êxodo ocorreu no ano 2510. Isso é porque existe uma diferença lá justamente a partir de Abraão, que ele conta a partir dos 430 anos, quando Abraão tinha 75 anos, né? E dá uma diferença aqui de quase 5 anos no êxodo. Mas eu mostro para vocês que a contagem é com Abraão quando tinha 70 anos, porque com 75 anos ele sai de Harã, mas ele já tinha saído antes de Ur dos Caldeus, então ele passou 5 anos em Harã, porque na diferença de 430 anos para 400 anos, que diz em Gênesis 15:13, quando Deus diz que a sua descendência será peregrina e escrava durante 400 anos, então a diferença de 30 anos é justamente entre a promessa e o nascimento de Isaac, que é 30 anos. Então Deus ele recebeu a promessa quando tinha 70 anos. Tudo bem, até aí tudo bem, mas o que acontece? Quando chega aqui, mais adiante, então ele cita o seguinte: depois, ele citando Atos 13:20, quando Paulo lá diz que vencido cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então John Andrews diz o seguinte: depois disso 450 anos se passaram, durante os quais os juízes governaram até o profeta Samuel. Assim o chamado de Samuel no ano 3009 marca o início da última metade dos 6.000 anos. Veja que realmente assim fica, ele passou por alto o texto de 1 Reis 6:1, como se tivesse obscurecido. Ele não, vamos dizer assim, a mente ficou fechada para 1 Reis 6:1, quando diz claramente que o tempo que os filhos de Israel, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, até o início do 4º ano de Salomão, quando ele começou a edificar a casa do Senhor, foram 480 anos. Então, se o próprio Andrews, né, ele diz que o êxodo foi em 2514, então se ele somasse os 480 anos, ele ia chegar que Salomão, o 4º ano de Salomão foi no ano 2994. Mas observe que ele diz justamente esse texto aqui, de Andrews, quando ele diz aqui: Davi reinou 40 anos, conforme 1 Reis 2:11. A ascensão de Salomão ocorreu, portanto, cerca do ano 3090 após a criação. Salomão começou a construir o templo no 4º ano de seu reinado e o terminou no 11º ano, por volta do ano 3101, ou seja, 7 anos depois. Logo, o 4º ano de seu reinado, então, foi 3094. Ora, vejam só, pela datação que ele bota aqui, 3094, mas a datação certa seria 2994. Então ele dá uma diferença aí de 100 anos, porque ele se baseia aqui, pegando essa datação aqui de 450 anos,
do período de Juízes até Samuel, mas essa datação ela não compreende a questão, porque tem um ponto aqui, vencido cerca de 450 anos, ou seja, desde que Deus chamou nossos pais, conforme diz o texto anterior, até então a terra prometida, quando Josué distribuía as terras, e até aí então foram 450 anos, mais os 40 no deserto, 490 anos. Então quando ele fala os nossos pais, isso quer dizer Abraão, Isaque e Jacó. Se você exatamente pegar o ano do chamado de Abraão, 2080, soma 450 e mais 40. Você vai ter exatamente o ano 2570, que foi o ano que Josué conclui a distribuição das terras, né, da herança da terra prometida, a todas as 12 tribos, inclusive as 2 tribos e meia, que elas voltam, né, elas regressam para o outro lado do Jordão. E isso ocorre cerca de 20 anos depois que ele justamente entra na terra prometida. Que passa os primeiros 6 anos de luta, mas ainda assim não consegue tomar posse toda a terra, né? Então ele se estende lá um período em que eles ficam ainda lutando contra lá os povos, mas, né, ainda assim não consegue expulsar totalmente. Mas aí Josué então distribui definitivamente a herança, e cada um então, o resto que falta tomar, cada um então, vamos dizer assim, fizesse a sua parte, né, de desapossar os cananeus para tomar parte de toda a terra. Então, esses 450 anos, você observa que se soma aos 40 que eles passaram no deserto, que dá exatamente 490. E esses 490 é a partir do chamado de Abraão, 2080, que vai até 2570. Eu entendo que justamente ficou oculto para John Andrews na sua época ter o cálculo exato, né? Porque de acordo com esse cálculo dele, o ano 6000, eu vou explicar mais adiante, observe no próximo quadro, quando ele ainda diz: a morte de Estevão e o início da primeira perseguição são colocados por cronologistas eminentes no ano 34, ou 4154 a partir da criação. No ano seguinte, Saulo se converteu. Então, né, essa parte aqui é de John Andrews, do texto lá que está publicado na revista. E a partir disso, vamos ver o seguinte cálculo. De acordo com o cálculo acima, Jesus morreu no ano, então, 4151 AM, ou que foi no ano 31, mas pela cronologia de John Andrews, 4151 desde a criação. Isso dá uma diferença de 151 anos em relação ao ano 4000. Ou seja, né, Jesus, né, pela cronologia que a gente está estudando aqui nos meus vídeos, Jesus morreu quando terminou, né, fechou o ano 4000. E então, ou seja, né, para John Andrews, o sexto milênio, né, os 6.000 anos, eles teriam terminado em 1880. Ou seja, quando John Andrews escreveu esse artigo, foi em 1883, então, digamos que ele estava no ano 6003. Ele entendia que ele já estava lá no período dos 6.000 anos. Mas, de alguma forma, eu posso entender que Deus ocultou esse conhecimento para que ele... eu diria que esse texto aqui, de 1 Reis 6.1, é muito mais do que, digamos assim, a cereja do bolo da cronologia bíblica, mas é o elo que liga o período do dilúvio, né, porque a cronologia de Gênesis 5 e de Gênesis 11 leva até Abraão, e de Abraão até o Êxodo, os 430 anos, mas do Êxodo em diante, até Salomão, e de Salomão para cá ficaria mais fácil, mas até Salomão não teria como amarrar se não fosse esse texto, né? Então ele é o elo que liga realmente, que dá sentido a toda a cronologia bíblica. Logo, esse texto foi oculto para John Andrews, porque senão ele teria descoberto que a partir dele ainda faltaria cerca de quase 180 anos para o final do sexto milênio. E ele não ficaria sem... Eu não sei o que aconteceria se ele soubesse, né, que ainda faltaria 180 anos. Porque para ele, então, ele estava na iminência ali da volta de Jesus, porque ele já tinha atingido o sexto milênio. Mas eu creio que, por isso que eu também entendo que é somente agora que Deus está fazendo a gente entender a questão do tempo para divertir seu povo. A questão aqui do tempo, da cronologia, não é a mensagem que a gente vai usar para converter o mundo, ou converter não, né? Mas para pregar o mundo. Não é essa a mensagem, né? Mas é a mensagem para o povo de Deus, para despertar, para entender o tempo que nós estamos vivendo. Temos obrigação de saber o tempo, né? E esse tempo nós temos obrigação.
E então, esse período que ele abrange aqui no quinto artigo, é que vai do período aí os últimos 6.000 anos, né, que vai do ano 5024 até o final do sexto milênio, que compreende aí do ano 1054 até o final de 2030. Como eu disse, ele discorre aqui nesse artigo todas a situação envolvendo o papado, né, o progresso do papado, dos reis, ao longo da história, envolvendo os papas, até então um pouco da reforma de Wycliffe, de Zwinglio, de Wycliffe, quando ele traduziu a Bíblia para o inglês, e ela só foi concluída aqui em 1611. A questão aí envolvendo os arminianos e os calvinistas, aí em 1608. Então, o surgimento das primeiras sociedades bíblicas, né, e as primeiras sociedades missionárias, as traduções da Bíblia, essa Sociedade Bíblica Britânica estrangeira, após a Revolução Francesa, né, quando as duas testemunhas, que é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, subiram, ou seja, né, ganharam as nuvens, ou seja, se expandiu no mundo, cresceu. Então ele conclui então esse período de sexto milênio falando do Concílio Vaticano, e aqui ele então diz: o sexto período de 6.000 anos deve terminar neste século, embora não possamos determinar o ano que terminará, mas os sinais dos tempos nos advertem a vigiar e guardar. Então ele acreditava que o sexto milênio ainda terminaria no século que ele estava, né? Ou seja, ele estava em 1800 até 1900, porque mesmo que ele entendesse que estaria ali por volta do ano 6003, mas mais ou menos, então ele trabalhava aí com a diferença para mais ou para menos. E como Jesus não voltou até o tempo dele, mas ele acreditava que ele estava aí vivendo aí próximo ao sexto milênio. Mas ele, como eu disse, né, houve um erro aí na contagem, na cronologia dele, que não foi intencional dele, mas eu creio que Deus ocultou isso dele para que não houvesse ainda esse conhecimento do tempo exato. E então, no sexto e último artigo, ele vem falar então do período de 1000 anos, né, que é logo após a vinda de Jesus, que ele então mostra que é o início do juízo final. Mas antes de falar do último período, né, dos 7.000 anos, entendamos que o sexto milênio, né, relacionado ao sexto dia da criação, é o milênio do homem, aonde tem prevalecido o governo humano, a política humana, o progresso humano, as cidades artificiais do homem, a tecnologia, o sucesso, o dinheiro, a riqueza, tudo relacionado ao homem, né, onde na verdade a razão ocupou o lugar de Deus, né, o racionalismo humano, a inteligência humana quer ser mais do que Deus, a ponto de se não passar pelo crivo humano, então não tem valor. A Bíblia fica desvalorizada ou passa-se como não sendo verdade se não tiver o crivo humano da ciência, né? Então vejo que esse sexto milênio é o milênio do homem, e o homem tem se suplantado, tem querer conseguido, né, até vamos dizer assim, querer ser mais do que Deus, se assentar no lugar de Deus, a ponto, né, de também querer, de achar que é Deus. E isso realmente é o período que estamos vivendo até então, o final desse sexto milênio em 2030. E o último milênio, né, que justamente é o milênio Apocalipse 20, é o milênio bíblico. E observe que Daniel fala que observa aqui o texto de Daniel. Daniel já fala de que muitos, né, do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o Daniel, né, de 600 anos antes de Jesus, já deixou aqui claro de que haveria duas ressurreições. E o próprio Jesus então ele enfatiza, né, essa questão das duas ressurreições, quando ele diz que não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ressuscitarão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal ou praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então haverá duas ressurreições,
Só que até então nós não tínhamos noção nenhuma de tempo entre uma ressurreição e outra, se as duas ocorreriam ao mesmo tempo ou não, ou quanto tempo de diferença de uma para outra. Mas o Apocalipse então é que deixa claro que entre uma ressurreição e outra haverá um período de 1000 anos, né? Porque na primeira ressurreição é quem vai ressuscitar os salvos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, reinarão, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos que está aqui em Apocalipse 24, e viver e reinar com Cristo 1000 anos, é o período em que vai da primeira ressurreição até a segunda, porque os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, né? Ou seja, a ressurreição dos justos. Os que não forem justos, não forem subir, só vão ressuscitar depois de 1000 anos. É o que acontece no versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás é solto de sua prisão. Por que ele é solto? Porque os ímpios, todos os que morreram sem Cristo, né, todos que não foram salvos, que estarão mortos durante o milênio, então agora ressuscitam. Então Satanás estará solto para tentar de novo. Por isso que ele sairá seduzir, enganar as nações para se apossar da cidade santa. Então, aí deixa claro esse período de 1000 anos. Enquanto está havendo um juízo final no céu, né, o período aí de juízo final para os ímpios, ou seja, a confirmação de que todos que não foram, né, que não foram salvos, não estão no céu, eles estarão então merecedores do inferno de fogo, ou seja, do fogo final, né, só para confirmar, para que depois ninguém diga que Deus foi injusto, né? Então é um período de juízo final no céu, onde todos os livros serão abertos e todos que não foram salvos estarão sendo ali vistos como realmente merecedores da escolha que eles tiveram. E esse período então ele é falado aqui no sexto e último artigo da revista Heaven and Herald, do dia 31 de julho de 1883. Ele escreve o último artigo, então nesse ele fala justamente agora do período final, entre o sexto milênio, final do sexto milênio e o que ocorre no sétimo milênio. Conforme alguns artigos aqui do texto, vamos ver aqui na revista, aqui é em inglês, né? Traduzida também está aqui no momento. Então observe como ele enfatiza, né, que no dia do juízo final foi designado já na criação dos anjos, ou seja, antes da criação, né? Porque quando os anjos pecaram lá no céu, começou o grande conflito com Satanás no céu, na guerra, então eles já foram designados para o juízo final. Esse juízo final, então, Deus já tinha estabelecido antes da criação, a ponto de os anjos ficarem reservados para esse juízo final. E esse período de 1000 anos, onde ele ainda aqui informa, né, conforme 2 Pedro 3,8, falando do período de 1000 anos, então é um período que está de acordo, é bíblico, né? Então o fato da grande semana de 7000 anos ter sido indicada pela primeira semana do tempo tem sido o julgamento de muitos dos homens mais sábios e melhores por um período de mais de 2000 anos. Ou seja, né, quando Deus estabeleceu a criação com a primeira semana da criação, ali ele já indicou o período que duraria a humanidade, ou seja, o pecado, né, a humanidade pecadora na Terra, até vir o juízo final, num grande período de 7000 anos, quando terminaria tudo, né? O juízo final poria fim ao grande conflito, para que foi reservado, então, o fogo final, né, do inferno eterno, para destruir o diabo e seus anjos e acabar com todo o pecado e pôr fim ao grande conflito. Então esse foi o período de 7000 anos, em que termina então no 1000 anos depois da vinda de Jesus, que então se encerra o período do julgamento, do juízo final. Ele começa com a vinda de Jesus e termina então com no final depois de 1000 anos. Então, como ele diz aqui claramente, por 1000 anos, quando a grande semana de 7000 anos estiver concluída, a maldição cessará, após ter consumido a terra com todos os ímpios. Então a terra será criada novamente pelo poder de Deus e todos os justos retornarão à sua herança na nova terra e nunca mais conhecerão pecado nem tristeza. Nesse trecho aqui, ele relaciona esse período de 7000 anos com
a questão do ano sabático, né, ou seja, e também do jubileu. Eu destaquei ele aqui no quadro, então vamos ver o que John Andrews nos diz sobre o ano sabático e o jubileu. A semana de anos em que, após a terra ter sido cultivada por 6 anos, permaneceria sem cultivo no 7º, conforme Levítico 25, de 1 a 7. É certamente um tipo da grande semana de 7.000 anos, na qual, após a terra ter sido cultivada por seus habitantes durante 6.000 anos, ela permanecerá inculta e desolada durante o 7º período de 1.000 anos, enquanto o julgamento se realiza. Então, também em estudos passados, nós entendemos que o ano sabático, né, o ano de descanso da terra, quando a terra podia ser cultivada durante 6 anos, e no 7º Deus disse que era para a terra descansar. Isso já era uma lição que Deus estava ensinando, né? Essa repetição dos 7, tem um vídeo aí também postado, né? Deus usa 6 e termina sempre no 7º, o 7º é o fim, é o último. Então é o padrão divino, né, de 6 e termina no 7º. Vocês têm um vídeo aí que destaca várias situações. Esse padrão Deus quer mostrar claramente, né, sobre essa questão da grande semana de tempo de 7.000 anos, em que esse período escuro, esse período de tribulação, duraria 6 dias, né, de sofrimento, de suor, de luta, e seria 6.000 anos de pecado, e o 7º milênio de descanso. Aí o pecado não teve fim, mas seria apenas um descanso para que viesse então o final ao fim, então de 7, quando termina tudo. Então isso não é tudo, né, porque ainda ele diz o texto: após 7 dessas semanas de anos, chegava o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, conforme Levítico 25, 8 a 10, neste ano a liberdade foi proclamada em toda a terra, a todos os seus habitantes, e cada homem retornou à sua própria herança. É o que conclui aqui o texto, né? Cada um voltaria à sua herança, ou seja, à sua terra original, a terra que perdeu, né, por ocasião da venda da dívida. Então isso significa que após o grande sábado, durante o qual a terra permanecerá inculta por 1.000 anos, quando a grande semana de 7.000 anos estiver concluída, a maldição cessará, após ter consumido a terra com todos os ímpios. Então a terra será criada novamente pelo poder de Deus, e todos os justos retornarão à sua herança na nova terra, e nunca mais conhecerão pecado nem tristeza. Então, quando Deus estabeleceu o ano sabático, o jubileu, mas Deus tem em mente um aprendizado para nós entendermos como acontecerá também no período de 1.000 anos, quando relacionamos isso à grande semana de tempo. E é essa lição que nós aprendemos na Bíblia, né, conforme Levítico 25, conforme o entendimento que nós já temos, e John Andrews vem realmente aumentar esse esclarecimento para que a gente entenda que Deus está na palavra dele, né? Tudo isso está bem claro lá, a repetição dos 6 e que termina nos 7. Então, ele finaliza dizendo o seguinte: acreditamos, portanto, que ao final de 6.000 anos, a partir da criação, o dia do juízo final começará, e que esse dia durará o período de 1.000 anos. Né? Conforme Apocalipse 20, 1.000 anos no céu, esse será o período de 1.000 anos de juízo final, no final do qual Jesus retornará então para pôr fim a esse mundo de pecado, quando a terra será queimada. Ainda diz que aprendemos que esta noite que ele está falando é o período de 6.000 anos, que se estende da queda de Adão até a vinda de Cristo em glória, né? Tem cerca de 6.000 anos de duração. Essa noite de sofrimento, noite de pecado, tem essa duração de 6.000 anos, porque Deus deixou isso registrado quando criou o mundo, no período de 6 dias, e no 7º descansou. Dessa maneira, amigos e irmãos, nós podemos entender claramente que a cronologia bíblica está correta. Ela realmente mostra-nos o tempo que estamos vivendo, desde Adão, contando como ano 1. Então, no ano 1657, ou seja, 1656 depois de Adão, que você vai somar o 1656 mais 1, então o ano é 1657. Então temos o dilúvio, conforme a genealogia de Gênesis 5,
na genealogia de Gênesis 11, vai ligar do dilúvio ao chamado de Abraão, 2080. Como Abraão foi chamado com 70 anos, então ele nasceu no ano 2010. E de Abraão até o Êxodo, né, o texto bíblico de Êxodo 12, 40 e 41 e Gálatas 3, 17, liga o tempo de 430 anos entre Abraão e o Êxodo. E o texto de 1 Reis 6.1 liga do Êxodo ao 4º ano de Salomão, que é o início da construção do primeiro templo, 480 anos, no ano 480 da saída do povo de Israel do Egito, ou do 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito, depende da versão. Isso faz com que o ano 3000 possa ter sido o ano da inauguração do templo, embora o templo tenha sido terminado com 7 anos e meio, e não necessariamente ele não foi dedicado nesse ano, uma vez que ele foi concluído no 8º mês, né, com o mês de Bul, mas a dedicação dele ocorreu no 7º mês, ou seja, não pode ter sido no mesmo ano que ele terminou, uma vez que ele terminou no 8º, mas só houve uma dedicação no 7º mês, que a Bíblia não diz o ano. Mas a conclusão que não podemos chegar é que logo após ele falar no final do capítulo 6, da conclusão do templo, no mês de Bul, mas fala então das cortinas, do altar, coisas que foram acrescentadas ao templo após a construção. Então esses 7 anos e meio dá a entender que foi só a construção estrutural, né? Mas a parte de embelezamento, de ornamentação, de cortinas, os acessórios do templo em geral, né? Os acessórios assim, as peças soltas, né? Como mesa, candelabro, altar, tudo solto, então foram colocados depois, e isso pode ter levado esse tempo mais ainda de 2 anos e meio, o que levaria então à inauguração do templo no ano 3000. Daí teria o ano 970, né, como algumas cronologias têm atribuído como o período aí que envolve Salomão, mas em vez de ter sido o início da construção do templo, pode ter sido a inauguração, o ano 970. E desse ano da inauguração do templo até a morte de Cristo foram exatamente 1000 anos. 1000 anos se passaram aí. Então, com a morte de Cristo, fechou o período aí de 4000 anos, conforme Êxodo 12, 5 e 6, né, quando o cordeiro era separado 10º dia para ser morto 4 dias depois, ou seja, depois de 4 dias, então, a morte do cordeiro, pelo mesmo critério aí de 1 dia por 1000 anos, então Jesus, dentro desse calendário da grande semana de tempo, Jesus morreu no final do 4º dia, e aí início do 5º milênio, e então restaria aí 2 milênios para chegar ao fim o 6º milênio. Então você vê a questão que envolveu aí dos dias da criação, para entender até porque Jesus veio morrer no final do 4º milênio, uma vez que o primeiro dia se tornou necessário para que surgisse aí a questão, né, do bem e do mal, deixar bem claro, separado o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que é errado. E aí então houve aí a expansão da humanidade por todo o planeta, durante a formação dos povos e das nações. E então Deus agora separa um povo especial só para ele, e esse povo ele viria preparar o mundo para receber Jesus durante todo esse período aí de 1000 anos. Então por isso que precisou 1000 anos completo. Então Jesus veio e morreu no final do 4º milênio, e esse 4º milênio representa aí os luzeiros, né, que seria a princípio o povo de Deus, né, mas culminaria com o próprio Jesus como o sol da justiça. Então dentro do plano divino, a morte de Cristo cumpriu esse calendário também de morrer então aí no final aí do 4º dia, do 4º milênio, início do 5º, porque está diretamente conectado também ao dia da criação. E da morte de Jesus então, no final, início aí do ano 31, então leva ao final do ano 2030, início de 31, como o período aí final do 6º milênio, para iniciar o período do 7º milênio. Tudo isso que eu estou falando aqui, observe que foi escrito aí por John Andrews, né? Nós estamos aqui em 2025, vejam só, 2025 menos quando John Andrews escreveu todos esses artigos, foi 1883, ou seja, 142 anos, né? Esses artigos foram escritos, e tudo que nós já ensinamos aqui, né, ao longo dessas várias postagens sobre cronologia bíblica,
ele já tinha escrito, né? Muito desse conhecimento já estava escrito e armazenado e guardado, e agora veio à tona para a gente entender que é uma mensagem adventista, né? Não é mensagem minha, não é mensagem de herege, não é mensagem fora da igreja, mas ela faz parte aí dos pioneiros da igreja, e ninguém nunca se levantou contra para dizer que ele estava errado. Apenas, né, o plano de Deus é que isso ficou guardado até que viesse a última geração, porque isso realmente só faz sentido conhecer o tempo, a última geração, saber que nós somos a última, e como última então temos o privilégio, né, de entender o tempo que nós estamos, para primeiro estarmos preparados e assim sermos instrumento de Deus para salvar a outros. É óbvio que nós não vamos nos prender somente à data, né? Nós não vamos fazer isso porque não há uma mensagem de data, de tempo. A gente não está baseado no tempo. O tempo é para a gente ter noção do tempo, quão perto nós estamos, mas não a data exata da volta de Jesus. Logo, a gente tem que entender que, de acordo com o tempo que vivemos, os últimos eventos precisam acontecer. Isso é que é fundamental para a gente entender, porque os eventos vão acontecer de modo não de uma maneira tudo sobrenatural, né, de maneira que chama a atenção, que vai despertar todo mundo. Não, vai acontecer de uma maneira natural, no mundo social, político, econômico, religioso, de modo natural, que só quem realmente estiver preparado, estiver vigilante, vai entender os últimos eventos. E esses últimos eventos, vamos ter o seguinte: perto do fim de fechar a porta da graça, vai haver aí um grande reavivamento e reforma, que é essa reforma espiritual, né? Um grande reavivamento e reforma. Com isso, né, despertando o povo de Deus, e aí haverá separação entre o joio e o trigo, porque Deus separará no meio do seu povo, e então ele sela os que são dele, e com esse povo selado, então ele derrama a chuva serôdia, e essa chuva serôdia capacitará o povo de Deus a proclamar a última mensagem, né, ao mundo, e então ocorre o fim da obra, né, com o fechamento da porta da graça, quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E então essa proclamação vai atrair pessoas, mais pessoas para dentro, né, ao mesmo tempo que outros ainda podem sair, os que não forem selados. É o que ocorre, a sacudidura, ou ela pode haver antes aqui no período do selamento, porque esse povo que já selado vai proclamar, e haverá aqueles que vão entrar, porque essa proclamação envolve aí a questão da obediência, da fidelidade e do amor a Deus. E com isso, né, com essa pregação do evangelho, haverá um tempo de angústia prévio, porque haverá perseguições, prisões, né, muitos serão levados perante tribunais, e esse tempo de angústia prévio. Mas quando fechar a porta da graça, haverá um grande tempo de angústia para o mundo, né, que é as 7 últimas pragas. Esse período de grande angústia ocorrerá aí o decreto dominical, um pouco antes da porta da graça, mas dentro do período, depois que fechar a porta da graça, vai haver o decreto de morte, para que todos que guardam o sábado serão mortos. Mas nisso os anjos soltam os 4 ventos, então haverá as 7 últimas pragas. Então esse é o tempo de angústia para as nações, não é para o povo de Deus, porque o povo de Deus vai estar nas cavernas, nas montanhas, alguns presos, então passará pelo período aí da angústia de Jacó, ou seja, né, a certeza da salvação e do perdão. Mas os ímpios não conseguirão destruí-los, porque haverá o livramento. Pouco antes da volta de Jesus haverá o livramento com a 7ª última praga, né, que é o livramento final, após aí esse período que envolve esse decreto de morte, que é o período do Armagedon, né, a última grande batalha entre as forças do bem e do mal. E então vem a vinda de Cristo. E nessa vinda de Cristo, quando Cristo vem, o que é que ocorre? No próximo quadro aí, nos últimos dias, então, antes da vinda de Cristo, ocorre aí a ressurreição dos justos, e esse período da volta de Jesus ocorre aí a ressurreição dos justos. Ocorre o que mais? Os vivos, né, os que morreram em Cristo, vivos, aliás, os que morreram em Cristo ressuscitarão, né, os vivos serão transformados, e junto com os justos mortos serão arrebatados, ou seja, levados para o céu, para o encontro do Senhor. Todos os ímpios que estavam mortos continuam mortos, e os ímpios que estavam vivos vão morrer. Com a morte de todos os ímpios não haverá ninguém para tentar, então Satanás ficará preso a essa terra, porque ele não vai poder sair daqui da terra, né, do planeta, do globo terra, vai ficar aprisionado aqui nessa terra, que ficará desolada como um abismo
nas condições anteriores à criação. Durante o período de 1000 anos no céu, então os justos estarão no céu, os ímpios estarão mortos aqui na terra, porque ninguém vai ressuscitar, nem vai estar vivo, desejando morrer, vai estar tudo morto. Então aí Satanás vai estar preso por essa circunstância, né, não só a circunstância do planeta Terra, que ele não vai poder sair, mas também porque não vai ter ninguém para tentar. E esse é o período de descanso para a Terra, né, o ano de descanso, depois de 6 anos ou 6.000 anos de trabalho, de pecado, de dor, sofrimento, tristeza, luto, pranto. Então a Terra ficará aí um período de descanso conforme o ano sabático. E após então 1000 anos, Jesus descerá, na Nova Jerusalém descerá aqui da terra com todos os justos nela, conforme Apocalipse 27, capítulo 20, versículo 7. E os justos já descerão dentro da cidade santa e pousará aqui na terra. E aí essa cidade santa, ao descer para a terra, os ímpios ressuscitam, todos os ímpios ressuscitam. E aí agora Satanás fica solto para convocar, né, todos esses ímpios para tomar posse, né, ou seja, se apossar da cidade. E nisso ocorre o julgamento final, Deus interrompe o ataque, ocorre esse julgamento final para que todos entendam, né, que a sentença, então ocorre a destruição com fogo destruidor, e então haverá novo céu e nova terra e uma nova eternidade para todos nós. Então eu creio que são os acontecimentos finais que nos farão entender que nós estamos no tempo final. Não é o tempo final que vai dizer que estamos no fim, mas são os eventos finais. E isso é claro para que a gente entenda e nós poder entender que essa é uma mensagem adventista, uma mensagem bíblica, e nós estamos falando aqui do que realmente nós cremos, né? Que precisa só ser restaurado esse conhecimento, esse ensinamento que já estava oculto aqui durante todos esses anos na revista Adventist Review e escrita por um eminente, né, pastor, John Neves Andrew. E então essa é uma mensagem que nós precisamos pregar para o nosso povo despertar e assim entendermos que Deus quer que a gente entenda que estamos nos últimos momentos ou nos momentos finais da história desse mundo e precisamos entender que somos a última geração que preparará o mundo para receber Jesus. Que Deus abençoe a todos.